Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aqui com o professor Jordano Valente. E hoje vamos falar sobre termos essenciais da oração. Essa aula é voltada para alunos de ensino fundamental 2, a questão do 7º ano, 8º ano, e, claro, uma revisão para quem já está no ensino médio, se preparando para fazer Enem, seja você do aluno do primeiro até o convênio. Sejam bem-vindos e vamos lá. Então, quando a gente fala em termos essenciais da oração, a gente começa com o básico, que é uma frase, Eu vejo muitos alunos hoje em dia ainda, confundindo um pouco sobre isso. Frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Ela pode ser nominal ou verbal. Então, ela é nominal quando ela é referente a nome. Quando a gente fala nome, necessariamente vamos lembrar das classes gramaticais que nós vemos em morfologia, lá no 6º ano. Questão de substantivos, adjetivos, interjeições, advérbios. Então, tudo isso lembra nominal. Socorro, fogo, que legal, medonho, frio. Tudo isso é nominal, não tem verbo aí. E, como eu já antecipei, nós temos também as frases que são verbais, ou seja, possuem verbo. Sejam atenciosos. Olha o verbo aí, sejam. O deputado aprovou o projeto de lei. O deputado aprovou. Aprovou é verbo. Então, isso nós temos frases. E agora, uma coisa que a gente já vê mais a partir do 7º ano, até o 9º, mais comum, nós mudamos para a oração, que é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Então, para existir uma oração, basicamente, temos que ter uma frase verbal, ok? Então, veja o exemplo. Não vou viajar porque choveu muito. O brasileiro, ele costuma muito utilizar verbos criar, na verdade, verbos auxiliares, em vez de trabalhar a conjugação do verbo propriamente dito. Por exemplo, não viajarei. Esse seria o certo. Conjugação do verbo viajar no futuro do presente. Não viajarei. Mas não. O povo fala, não vou viajar. Porque choveu muito. Choveu, viajar, vou. São 3 marcas verbais. E aqui, então, nós temos 2 orações. Não vou viajar porque choveu muito. Ok? Período é a frase constituída de uma ou mais orações com sentido completo. O período sempre é iniciado por uma letra maiúscula e finalizado com pontuação. Ele pode ser simples, quando possui uma oração, um verbo ou uma locução verbal. Veja, esta blusa serve? Qual é o verbo da frase? Serve. Verbo servir. Então, nós temos apenas uma frase aqui. Não é uma locução verbal. Nós temos só uma frase, um verbo, Então, nós temos um período simples. Um verbo, uma oração, período simples. Porém, também temos o período composto, que são 2 ou mais orações. Então, nós temos saímos cedo e dormimos fora. Nós temos saímos cedo, é uma oração. Dormimos fora e dormirmos fora, é uma nova oração. Então, nós temos 2 verbos, 2 orações, período composto. Essa é a classificação de períodos. E, enfatizando mais, entrando mais no assunto, vamos falar os grandes termos essenciais da oração, que são 2. Vamos começar com o primeiro. Sujeito. É o termo, que pode ser uma pessoa ou coisa, sobre o qual o restante da oração declara algo. Marlon é o menino atencioso. Quem é o menino atencioso? Marlon. Então, ele vai ser o sujeito. Então, para descobrir o sujeito, é necessário que se faça a pergunta ao verbo sobre a quem ele se refere. Como eu disse ainda agora. Quem é o menino atencioso? Marlon. Então, encontramos o sujeito. Depois nós temos o predicado.
que é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito ou um fenômeno. É aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, nós temos a frase: a professora aprovou a turma. O que a professora fez? Aprovou a turma. Repara, agora eu fiz a pergunta ao sujeito. O que a professora fez? Aprovou a turma. Então, o que ela fez é o predicado. Descoberto o sujeito, aquilo que se faz referência a ele é o predicado. Foi como nós fizemos a pergunta agora. Agora nós temos ordens das orações. Nós temos duas. Vamos começar pela direta. Quando o sujeito vem antes do predicado, a vacinação no Brasil precisa ser acelerada. Repara que eu tenho quantos períodos aqui? Só um. Quem é o sujeito nesse exemplo? A vacinação. Então, ela vem antes do predicado. O que precisa a vacinação? Precisa ser acelerada. Então, a vacinação no Brasil é só uma ênfase sobre a vacinação. É como se fosse também a parte do sujeito. O núcleo do sujeito seria a vacinação. E nós temos a indireta, quando o predicado vem antes do sujeito. Pode ou não até ser intercalado. Então, nós temos aí, guardada no armário estava a meia. Sujeito, a meia. Mas aqui nós temos uma ordem indireta. Lembra? Onde estava a meia? Guardada no armário. Então, essa parte que vem antes é que vem o predicado. Então, no português brasileiro, que é uma herança do latim vulgar, nós temos o latim clássico e o latim vulgar. O latim vulgar para quem não sabe, o latim é a mãe da língua portuguesa. Mãe do galego português, mãe do português de Portugal, mãe do português brasileiro. Então lá, nesse tipo de latim, ele permitia mudanças de ordem na frase sem perder o sentido. E essa herança nós temos aqui na nossa gramática, na nossa norma culta, com a ordem das orações, direta e indireta. Vamos agora entender um pouco isso na prática. E aí eu trago um texto aqui, objetivo, ele vem no formato de quem está fazendo já preparação para vestibulares. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito. 2 vocábulos virais, o italiano, influenza, e o francês, grippe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influencia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então vem a questão. Para se entender um trecho com uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Neste texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro pelo uso de elipse. Elipse, para quem não sabe, é uma figura de linguagem em que você, no caso, oculta partes que podem ser ocultadas na frase sem que elas percam sentido. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é: letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Não tem nada de ocultado aqui. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. É um trecho histórico que também está lá. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influência, que significava influência dos astros sobre os homens. Não vamos esquecer que nós estamos falando sobre sujeito e predicado, termos essenciais da oração, tá, galera? Então ele quer saber aqui qual é o que tem mais coesão, qual é o que tem mais a ver com o texto que nós acabamos de ler acima, tá? O primeiro era um termo derivado do latim medieval influência, que significava a influência dos astros sobre os homens. Mas falta o restante, não está completo. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper. Era só isso? Forma nominal?
Tudo bem. E supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Então, qual é o termo que melhor se refere a tudo que foi abordado no texto? Então, se você leu e compreendeu o texto, você vai ver que lá na conclusão ele fala sobre tudo isso. Ou seja, a alternativa correta é a letra E, que é o que fala do vírus como um todo, né? Que seria o termo essencial, um predicado que lembra tudo o que foi dito antes. Então, como é que a gente vê em vestibulares? A gente não vê como antigamente. Antigamente, os vestibulares, eles colocavam muito de uma forma muito direta, né? Qual é o sujeito da frase, qual é o predicado. Até provas militares eram assim. Só que hoje em dia o contexto mudou. Você tem que ter o conhecimento sobre o assunto, sujeito e predicado, mas tem que perceber que ele não é aplicado mais de forma direta. Ele pode ser trabalhado de forma indireta, como a gente viu nessa questão de vestibular, que trabalha especificamente coesão. Mas que os conhecimentos sobre os termos essenciais vão ajudar a eu descobrir qual é a resposta correta. É assim que funciona os vestibulares hoje em dia, como o Enem, por exemplo. Segunda questão. Quanto maior se é, mais repetido se é. Platão, Aristóteles, Kant, quantos outros? Ainda se não calaram nos que deles falaram. E é possível que só se calem quando a espécie humana se calar. Esse é um pensamento de Verger e Ferreira. Segunda questão. No pensamento acima do fragmento, ainda se não calaram nos que deles falaram, existe uma oração. Sem sujeito, sendo a causa de um pleonasmo vicioso. B. Simples, visto que o sujeito está na oração anterior à frase citada. C. Composta, visto que o sujeito está na oração anterior à frase citada. D. Sem predicado, pois não há presença de verbo. E. Com predicado nominal, pois não há presença de verbo. Então vamos lá. A frase é: ainda se não calaram nos que deles falaram. Nós encontramos aqui calar e falar. Nós temos a presença de dois verbos. Então a letra D e a letra E estão erradas, porque ambas dizem que não há presença de verbo. Ok? Ela é simples, como diz a letra B, visto que o sujeito está na oração anterior à frase citada. Ela é um período simples, é uma oração simples. Sem sujeito, sendo a causa de um pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso, se você não sabe, você não tem nem como marcar essa alternativa. Mas é uma figura de linguagem que trabalha principalmente a repetição de ideias. E não é o caso aqui. Logo, a resposta correta é a letra C. Ainda se não calaram. É uma oração. Nos que deles falaram. Segunda oração. Ambas, cada uma delas tem um verbo. Então, são duas orações. Logo, nós temos uma oração composta, visto que o sujeito está na oração anterior à frase citada. Esta é a resposta da segunda questão. E agora uma para você fazer. Leia a tirinha abaixo. As aves conseguem voar até a lua, Charlie Brown? Mas que puxa, como é que eu vou saber? Vou colocar que sim, estou escrevendo um trabalho sobre as aves para a escola. Algumas espécies de aves são conhecidas por conseguirem ir voando até a lua e voltar. Acho que em um trabalho como esse é interessante acrescentar alguns fatos pouco conhecidos. Ela tentando ser mais científica do que já é. Mas vamos na nossa questão. Anote em seu caderno, respectivamente, a classificação de oração em cada quadrinho da tirinha. Nós temos 4 quadrinhos aqui, ok? Então, o que eu quero? Eu vou dar, como eu coloquei aqui no exemplo. Pedro viajou ontem. Digamos que isso fosse uma frase do quadrinho. Pedro viajou ontem. Tem mais de uma frase? Não, só tem uma. Então ele é um período simples. Tem ordem direta? Sim. Pedro está na frente do sujeito. É o sujeito, desculpa. Pedro está na frente, ele é o sujeito. Viajou ontem é o predicado. Ordem direta. Tá aqui, encontrei. Então é isso que eu quero que você faça no quadrinho. Você vai retirar as orações e classificá-las, conforme nós aprendemos aqui na videoaula.
Vou aguardar os resultados na próxima aula. Se cuida, galera. Até a próxima.